Saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde. Olá, ouvintes, aqui é a Maria Madureira. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritualidade e Saúde. No programa de hoje, iremos falar sobre os florais de Bach. Bem, então hoje vamos falar sobre os florais de Bach. Os florais de Bach, eles foram desenvolvidos pelo Dr. Eduard Bach, um famoso médico bacteriologista e patologista. Ele desenvolveu um sistema com 38 remédios. Eles todos foram descobertos entre os anos de 1920 a 1930 do século passado. Cada um de seus remédios ele está associado a uma emoção humana básica. Os florais eles são vendidos em concentrados líquidos e o conceito dessa terapia é que misturando, os remédios, que são 38 iniciais apropriados, você possa encontrar uma fórmula que vai auxiliar na melhora do estado emocional do momento. O Dr. Bach ele entendia que a cura do plano emocional ele tem efeitos benéficos e consequências em outros níveis, Ou seja, uma vida emocional sã e uma personalidade equilibrada, elas vão permitir ao corpo encontrar o seu estado de saúde e bem-estar naturais. E antes da gente continuar com o assunto dos florais de Bach especificamente, como eles são considerados remédios, é interessante a gente esclarecer a diferença entre remédio e medicamento. Então, remédio, ele vem do latim remedium, que significa aquilo que cura. Remédio é um termo mais amplo que medicamento. Sendo assim, a gente pode dizer que remédios são todos os recursos utilizados para curar ou aliviar dor, desconforto, uma enfermidade, Por exemplo, um preparado de plantas, um chá. Enfim, remédio é um termo amplo aplicado a todos os recursos terapêuticos utilizados para combater doenças ou sintomas. Já medicamento, ele vem do latim medicamentum, São substâncias ou preparados que se utilizam como remédios. Eles são elaborados por farmácias ou indústrias farmacêuticas, Eles atendem às especificações técnicas e legais e são utilizados através de orientação de um médico para prevenir e tratar doenças ou aliviar sintomas. Então, fazendo um resumo, a gente pode dizer que todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Depois dessa explicação, então, vamos voltar ao processo dos florais de Bach, a sua história, Como são feitos os remédios, Que os remédios são os florais, Eles são feitos usando dois tipos de métodos, basicamente, Ele, no caso do Dr. Bach, ele criou um método chamado método do sol para algumas plantas, Principalmente as flores mais delicadas. O método do sol ele envolve flutuar a parte das flores em água pura por 3 horas sob a luz solar direta. E para outros tipos de remédio, principalmente as plantas mais lenhosas e as que florescem quando o sol está fraco, ele criou um método que chama de ebulição, no qual uma pessoa que vai fabricar o floral, ele ferve as partes floridas da planta por meia hora em água pura. Nos dois casos, o calor transfere a energia das flores para a água. A água energizada é então filtrada e uma quantidade igual de conhaque, no caso, de brandy, ela é adicionada a ela como conservante. E aí isso cria uma tintura mãe. A tintura mãe, ela é mais diluída na proporção de 2 gotas a cada 30 ml para fazer as garrafas, que no caso as garrafinhas de estoque que você vê nas farmácias homeopáticas, nas pessoas que fazem essa manipulação de florais. A biografia do Dr. Bach, ela informa, que o Dr. Bach ele sempre entendeu que os florais eles podem ser feitos e utilizados por todos. E ele ensina, como você pode fazer para manusear as flores, Ele deve ser influenciado especificamente pelas próprias flores. Então você pode ter flores em que você escolha e você, uma manhã, no caso, ensolarada e sem nuvens, você enche uma tigela pequena com vidro fino, com água pura, e em seguida você dispõe as flores, delicadamente,
sem tocar nas flores, na água, e dali você transforma elas durante umas 3 horas em uma espécie de floral. Hoje, claro, pela correria do dia a dia e pela facilidade em que temos de encontrar os florais já preparados, né, nós preferimos, né, e é mais fácil adquirir esses florais numa farmácia, né, homeopática, para podermos utilizarmos essa fórmula, esse composto para a nossa cura, né? Nos seus primeiros escritos sobre os remédios florais, o Dr. Bach entendeu que havia um número definido de tipos fundamentais de pessoas. O número real ele variou, mas de 1932 a 1935 ele se referiu principalmente aos 12 primeiros remédios, né, que ele chamou de os 12 curadores, como tipos primários de personalidade, e associou cada um às falhas e qualidades particulares. Durante esse mesmo período, no entanto, ele encontrou outros remédios que tinham características de um certo tipo. E em 1933, por exemplo, ele encontrou um remédio para o tipo de pessoa cujo estado anormal é considerado por si e pelos outros como parte de seu caráter, o que poderia ser chamado de tipos falsos. Mais tarde, em 1935, ele se referiu a mais 19 remédios, como desenvolvendo o nosso grande eu interior. Então, também havia algo fundamental na ação de pelo menos algum desses remédios, algo que era mais profundo do que simplesmente tratar o humor. No ano seguinte, à descoberta do remédio final, o Dr. Bach procurou a melhor maneira de agrupar os remédios, né? A princípio, ele tentou manter a ideia de que os 12 primeiros eram fundamentais, mas no final ele abandonou isso em favor de uma abordagem mais simples da classificação, usando tipo remédios para medo, remédios para incerteza e assim por diante. Algo que devemos sempre ter em mente é que os florais de Bach eles devem sempre ser utilizados exclusivamente para estados emocionais. E um momento em que o estado emocional está um pouco fragilizado ou alterado é um momento da gravidez, por exemplo, né? Então, os florais eles são particularmente úteis nessa época porque eles atuam diretamente sobre as emoções, o que normalmente durante a gravidez ficam um pouco tumultuadas, né? No entanto, os florais eles devem ser preservados em álcool, mas como a pessoa está grávida, ele deve ser utilizado diluído em água. Então, as gotas deverão ser administradas em um pouco de água, por causa do efeito do álcool. No caso, é sempre bom consultar o médico e um terapeuta floral para atuar nesse momento, né? Mas durante a gravidez, todos os tipos de emoção tendem a aflorar. E existem muitas mudanças, as quais a mulher e a família, né, devem se adaptar. E nesse momento, o floral ajuda muito. O que se busca, em todos os casos, é o tratamento da personalidade de cada indivíduo e seus estados emocionais específicos. Só que o Dr. Bach, ele concebeu, para lidar com as crises e desastres todos os dias, um remédio de emergência que se chama Rescue Remedy, que ele é para quem não tem assim, um tempo hábil, está sentindo muito estranhamente mal emocionalmente, e ele precisa de um remédio de emergência, que é exatamente o nome, né, para fazer um tratamento emergencial naquele momento, né? E é muito vendido em algumas lojas e farmácias homeopáticas, que esse remédio de emergência, o Rescue Remedy, também é muito bom, porque ele está englobado em algumas seleções de florais que trazem um alívio básico para todas as pessoas, não é? Então ele é recomendado para um dia muito de oscilações e que não se tem tempo de fazer um preparado específico, consegue-se adquirir esse Rescue Remedy, né? Outra possibilidade de uso dos florais é o auxílio aos animais, né? Para utilizar com os animais, é interessante verificar se o animal ele se encontra assustado, se ele está desestabilizado, se houve mudança no ambiente em que ele transita. Então, isso tudo deve ser avaliado, isso são as características emocionais, né? A dosagem aplicada aos animais é a mesma aplicada em seres humanos, né? No caso, se for um floral que venha conservado em álcool, é necessário diluir em água antes de dar para o seu animalzinho de estimação. Hoje em dia já é possível encontrar
né? Quem produz esses remédios, no caso dos florais de Bach, as pessoas já fazem, já feitos somente em água, para que seja dado para os animais, né? Os florais de Bach devem ser sempre e exclusivamente selecionados para os estados emocionais dos animais também, tá? E os cuidados de um veterinário, eles são sempre necessários caso existam situações, no caso, clínicas, né? Ou danos que careçam de diagnóstico e tratamento de um médico veterinário. Ele nunca é excluído do sistema. Os florais, assim como para os seres humanos, eles devem ser agregados aos tratamentos convencionais, nunca utilizados somente. Para finalizar, é importante informar que o Dr. Bach era um homem humilde. Ele gostava de cantar, de jogar futebol com as crianças, de fumar cachimbo, mas ele também era um homem com uma visão. E ele escreveu sobre um hospital do futuro em que os médicos tratariam seus pacientes como indivíduos, onde os pacientes entenderiam que a natureza de seu desconforto e o medicamento curador está na natureza, e que isso nutriria os seus sentimentos e os seus sentimentos nutririam a sua alma. Muito obrigada por estar conosco. Aqui foi Maria Madureira e você acaba de ouvir o programa Espiritualidade e Saúde na Voz da Comunidade. Busque o seu equilíbrio, cuide de você. Neste momento, você estará cuidando dos outros. Hoje é sempre o melhor momento para plantar o bem. Fraterno abraço a todos e até a próxima. Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.